Você viu? Covaxin e Sputnik V no Brasil. Pazuello sem punição. Brasileiro investigado no Egito e luta de garota contra urso. Uma seleção de reportagens publicadas no G1 com as notícias de 31 de maio a 4 de junho. Com restrições, Anvisa aprova a importação das vacinas Sputnik e Covaxin. Médica barrada em um cargo estratégico no Ministério da Saúde e médica defensora da cloroquina depõe na CPI da Covid. Exército decide não punir Pazuello por participar de ato político com Bolsonaro. Brasil vira sede da Copa América após recusas de Argentina e Colômbia. PIB volta ao patamar pré-pandemia. Brasileiro é detido no Egito após fazer piada de cunho sexual. E o impressionante vídeo de uma menina na luta contra um urso para salvar cachorros. O Você Viu é publicado sempre aos sábados no G1. A Anvisa aprovou a importação excepcional de duas vacinas contra a Covid, a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. A decisão vale apenas para lotes específicos de imunizantes trazidos de fora e não configura autorização de uso emergencial pela agência. A agência, que já havia rejeitado a compra dos imunizantes, mudou a orientação depois da chegada de novos documentos das fabricantes. Com isso, sobe para 6 o número de imunizantes com autorização para aplicação no Brasil. A lista inclui ainda Coronavac, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, BioNTech e Janssen. O nome de Luana Araújo era conhecido no país por ter sido anunciado e, em poucos dias, barrado na Secretaria de Enfrentamento à Covid-19, criada pelo Ministério da Saúde. Em depoimento à CPI, a médica disse não saber de quem o veto partiu. Ao responder senadores, Luana defendeu a ciência e criticou o tratamento precoce. Segundo ela, discutir a possibilidade de medicar doentes de Covid com remédios sem eficácia, caso da cloroquina, é como discutir de que borda da Terra plana vamos pular. Veja essas e outras frases no vídeo a seguir. Antes dela, a CPI ouviu outra médica, Nise Yamaguchi, defensora da cloroquina. Ela esteve em uma reunião no Palácio do Planalto com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. A CPI, ambos disseram que, nesta reunião, discutiu-se uma minuta para mudar a bula da cloroquina. Na sua vez de falar à comissão, Nise contradisse os dois ao afirmar que a minuta tratava apenas de distribuição. A médica também negou a existência de um gabinete paralelo que teria definido diretrizes sobre a pandemia à margem das regras científicas. Nise ainda foi questionada pelo senador Otto Alencar, que também é médico, sobre a diferença entre um protozoário e um vírus. Após insistência, ela respondeu: protozoários são organismos celulares, e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. E Otto retrucou: não estudou. Assista. Por falar em CPI, Marcelo Adnet estreou o quadro no Globoplay, uma crônica que narra o desenrolar da CPI da Covid com crítica e humor, aberto também para não assinantes. O programa será semanal, sempre às segundas-feiras. Veja um trecho. A participação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, durante um ato político com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no fim de maio não teve punição. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas proíbem a participação de militares da ativa em manifestações políticas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que também é general, não comentou a decisão. No mês passado, ele disse que a aplicação de uma punição poderia evitar que a anarquia se instaure nas corporações militares, como informou o blog do Valdo Cruz. Na avaliação de militares, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, errou e terá problemas com a tropa. Além disso, Pazuello foi nomeado para um novo cargo no governo Bolsonaro. Ele agora é secretário de Estudos Estratégicos.
No Recife, a polícia agiu com truculência durante um protesto contra Bolsonaro. Dois homens, que sequer participavam do ato, perderam a visão após serem atingidos por balas de borracha atiradas por agentes. Os dois estavam trabalhando quando foram pegos de surpresa pela barricada dos policiais. O vídeo abaixo mostra policiais negando socorro a um deles. Assista. Após a repercussão, o comandante da Polícia Militar pediu exoneração do cargo. Em Goiânia, Arquidonis Bites Leão, professor e secretário estadual do PT de Goiás, foi preso por se recusar a retirar uma faixa do capô do carro com a mensagem: "Fora Bolsonaro genocida". Os atos contra Bolsonaro, que reuniram milhares de pessoas pelo Brasil, foram minimizados pelo presidente. Faltou erva para o movimento aí, disse. Além de manifestações na rua, Bolsonaro foi alvo de panelaços quando fez pronunciamento em rede nacional. O médico brasileiro Victor Sorrentino disse que fez uma brincadeira ao perguntar a uma vendedora egípcia se as mulheres do país gostam do bem duro, publicado pelo próprio médico em uma rede social. O vídeo com a pergunta de cunho sexual feita em tom de deboche fez as autoridades do Egito prenderem o homem. O professor Rodrigo Andrade, que deu aulas de português para a mulher, disse não acreditar que ela tenha entendido a ofensa como piada. A família de Sorrentino publicou uma carta, escrita em português, inglês e árabe, com um pedido de desculpas. Abaixo, veja o vídeo publicado pelo médico. O alerta de desmatamento na Amazônia registrado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou novo recorde em maio. Até o dia 28, eram 1.180 km² sob alerta na região, maior número para o mês desde 2016. Também é o terceiro mês consecutivo de recordes históricos mensais e a primeira vez que se registra em maio área com tamanho acima de 1.000 km² sob alerta. Os números preocupam organizações da sociedade civil por tratar-se do mês que marca o início da estação seca. Enquanto isso, no Ministério do Meio Ambiente, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar Ricardo Salles, chefe da pasta. Carmen Lúcia atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que tinha como base a notícia-crime apresentada em abril contra o ministro por suposta tentativa de atrapalhar a apuração sobre a maior apreensão de madeira do Brasil, feita na Operação Rembrandt. O desabamento de um prédio residencial de 4 andares construído irregularmente em Rio das Pedras, zona norte do Rio, causou a morte de Natan Gomes e da menina Maitê, pai e filha. O dono do edifício, pai de Natan, se apresentou à polícia voluntariamente depois da tragédia para prestar depoimento. Ele contou ter comprado o terreno há cerca de 25 anos e ter construído o prédio aos poucos, sem qualquer projeto técnico ou contratação de profissionais especializados. No edifício moravam apenas familiares. A primeira coisa que as enfermeiras Nicole Zabatiero e Mariana Battistini pensaram quando descobriram que teriam quadrigêmeos foi questionar o que teriam feito de errado. A resposta, entretanto, é que deu tudo certo, de uma só vez, ovulação muito certa, inseminação no dia certo. Após adiarem os planos de aumentar a família por causa da pandemia, elas fizeram, no começo de 2021, uma inseminação artificial. Os bebês que devem nascer no segundo semestre, já tem nome: Gregório, Guilherme, Luísa e Beatriz. Conheça a história delas no vídeo abaixo. Quer outra história legal para ler no fim de semana? Conheça Debbie Neal Strickland, a mulher que doou um rim para ex do seu atual marido 2 dias após a cerimônia de casamento. Foi o dia mais incrível da minha vida. Até 2 dias depois, esse também foi o dia mais incrível da minha vida, disse ela sobre a proximidade das datas. Minha mulher ficar desempregada logo que começou a pandemia me arrebentou muito, porque ficamos só com o meu salário de pizzaiolo. Quando ela começou a receber o auxílio do governo, deu uma melhoradinha e ele fez muita falta no começo do ano. Quem diz isso é Alexandro Melo de Oliveira. Sua mulher é empregada doméstica e continua sem trabalho.
em janeiro deste ano, após meses com salário reduzido por causa da pandemia, ele voltou a receber o integral. Isso, entretanto, não permitiu que a família retomasse o padrão de vida de antes da pandemia. Os cortes mais severos ocorreram na moradia e alimentação. Carne a gente não voltou a consumir até hoje. Alexandro é um dos muitos brasileiros que não sentiu a alta do PIB no primeiro trimestre, que teve avanço de 1,2%, com desemprego recorde, milhões de pessoas seguem sem renda e sem consumir no país. Leia outros relatos aqui. E nos próximos meses, 3 economistas de diferentes vertentes ouvidos pelo G1 têm um ponto em comum. Todos olham para o futuro com o temor de que uma nova onda de Covid coloque em xeque a recuperação esperada. Leia as entrevistas aqui. Com a disparada dos preços da carne bovina em 2020 e a queda da renda das famílias durante a pandemia, o consumidor teve que recorrer a proteínas mais baratas como o frango e o ovo, mesmo com o aumento do valor destes alimentos nos supermercados. E as coisas ainda podem piorar, já que a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, alertou o governo federal de que novas elevações nos preços dessas proteínas devem ocorrer nos próximos meses. A situação dos reservatórios das hidrelétricas está no nível mais baixo em quase um século, o que já fez a tarifa da conta de luz escalonar para a bandeira mais cara, vermelha 2. As consequências, entretanto, podem ir além e afetar a inflação e o crescimento do PIB. Ouça podcast sobre o tema. Descartada por Colômbia e Argentina, a Copa América vai acontecer no Brasil com aval de Bolsonaro. A Conmebol, que organiza o torneio, chegou a agradecer o presidente por abrir as portas do país. Especialistas ouvidos pelo G1 criticaram a decisão. Eles avaliaram que os riscos incluem o aumento de viagens dentro do país, importação de novas variantes e aumento da taxa de contágio da Covid. O epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, disse que o evento no Brasil é um deboche e um desrespeito com as 460 mil famílias em luto. Os jogos acontecerão em Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Veja o que disseram governadores e prefeitos sobre a realização do evento. As imagens impressionam. Um urso caminha sobre um muro e ataca cachorros de uma casa no Zewa. De repente, a dona dos cãezinhos aparece e empurra o urso para o terreno vizinho. Hayley Morinico, que tem 17 anos, disse que machucou o dedo e ficou com arranhões no joelho, mas que nenhum dos cachorros, bem menores que o urso, ficaram feridos durante a ação. Assista. Procurando algo novo para ouvir, que tal conhecer? Gueto, novo single de Isa. O clipe da música conta com participação de sua mãe. Ao G1, a artista disse que quis resgatar memórias da infância com a música. Assista à entrevista. Após a última aparição virtual de Gustavo Lima, que cansou das lives e fez a sua última na noite desta sexta-feira, o sábado está cheio de opções para quem quer ver de casa os ídolos do sertanejo. Também há opções de forró, axé, eletrônico, funk e MPB. Confira horários e transmissões aqui. Dias após despachos internos mostrarem que o INEP havia marcado datas do Enem 2021 para janeiro de 2022, o governo publicou edital confirmando a prova neste ano. As versões impressa e digital da prova serão aplicadas em 21 e 28 de novembro. Já está nos preparativos ou conhece alguém que vai fazer a prova? Abaixo, veja vídeo com dicas para uma redação nota 1000. Coroada rainha dos cactos pelos seus fãs e vencedora do BBB 21, a paraibana Juliette agora é também embaixadora do Globoplay. Não sei o que vou fazer, comentou Juliette durante participação no Mais Você, o que quiser, eu estou aí. Música, TV, o que botar eu estou feliz, porque eu amo isso e quero fazer o melhor. O meu público merece, o nosso público, porque agora eu sou Globo.
Lembra do menino de Jundiaí, São Paulo, que perdeu todas as trufas que vendia após receber uma nota falsa de R$ 100 como pagamento? Ele e a família foram procurados por pessoas que, sensibilizadas com a história, doaram dinheiro. O montante arrecadado, segundo a mãe do garoto de 13 anos, será destinado a cursos. Nos ligaram e nos fizeram algumas transferências de dinheiro. Com o valor que arrecadamos, eu disse que ele fará cursos, como algo para informática e aprender inglês, comemorou a mãe. O porta-containers MVX Prespel, destruído por um incêndio que durou 13 dias na costa do Sri Lanka, afundou com centenas de toneladas de petróleo em seus depósitos, o que provoca o temor de agravamento do maior desastre ecológico da história do país. No Golfo de Omã, o maior navio de guerra da Marinha do Irã pegou fogo e afundou. Felizmente, a tripulação foi resgatada ilesa. Um surto de mucormicose entre pacientes de Covid-19 na Índia registrado nas últimas semanas tem chamado a atenção do mundo. Causada por fungos da ordem Mucorales, a doença pode acometer os pulmões e mutilar os seios da face. A taxa de letalidade também assusta, costuma matar em 50% a 60% dos casos. Em uma sequência de 9 perguntas e respostas sobre a mucormicose, o G1 explica o que ela é, como se prolifera e qual a sua relação com o coronavírus. No vídeo abaixo, entenda como a mucormicose, também chamada de fungo preto, pode ser fator de risco em pacientes com Covid. Assista.